Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thiago Abreu. E hoje, galera, a gente está aqui de volta para mais um vídeo. Eu quero mostrar hoje para vocês como criar uma arte do Messi no Paris Saint-Germain utilizando o GIMP. Então, se você já curtiu o assunto, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais o trabalho da gente, beleza? Então, antes de tudo, vocês vão precisar ter todas essas imagens aqui. Eu vou deixar os links delas todos na descrição. Você baixa, vai estar o packzinho todo certinho. Você vai e começa a fazer da mesma forma, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é apertar Ctrl N para criar uma nova imagem. E essa imagem a gente vai fazer em 1080 por 1080, que é aquilo que a gente sempre faz. Dá um OK aqui e aí a gente vai ter a nossa imagem normalmente que começa dessa forma. A gente vai precisar de duas cores para esse projeto aqui, tá? Então, quais são essas cores? Eu vou puxar de uma parte aqui da camisa do Messi mesmo, né? Já que ele está aqui, a gente aproveita aqui e usa duas cores dessa camisa. Vamos pegar aqui a ferramenta de conta-gotas, peguei uma das imagens e aí eu vou pegar, ó, esse tom aqui um pouco mais claro e aí eu vou inverter aqui, ó, trocar as cores e vou puxar um tom mais escuro aqui. Então são esses dois tons aqui que a gente vai estar utilizando. É simples, né? Então se vocês quiserem utilizar o mesmo tom, é o 3D 4E6A. E o tom mais escuro vai ser o 242C3D, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um fundo aqui. Como é que a gente faz? Vamos ver aqui na ferramenta de degradê. A gente vai selecionar aqui, ó, esse quinto objeto aqui, né? A gente tem o Houston, frente e fundo, terceiro, o quarto e o quinto. A gente vai selecionar esse quinto aqui e vai colocar no modo radial, beleza? E aí a gente vai clicar e arrastar do centro para o lado, pode ser para o lado esquerdo, pode ser para o lado direito, enfim, tanto faz aí o que você quiser fazer. Eu vou deixar aqui mais ou menos centralizado dessa forma e aí a gente vai fechar e vai vir aqui na ferramenta de movimento para poder finalizar. Beleza, a gente já fez aqui a base para o nosso projeto. Agora a gente vai pegar essa imagem aqui, ó. Vamos pegar essa imagem aqui de Paris, vamos dar um Ctrl C e vamos jogar aqui para dentro com Ctrl V. Beleza. Vamos fechar aqui, ó, criar uma nova camada, Shift S para entrar no menu de redimensionar e deixa ele travadinho aqui, ó, mantendo a proporção, beleza? Ó, e aí a gente vai fazer o seguinte, eu quero puxar isso aqui um pouco mais para o meu lado direito, tá? Então eu vou tentar deixar aqui, ó, com a Torre Eiffel, sei lá como é que pronuncia da maneira correta, dessa forma, tá? Ou talvez eu possa até diminuir um pouquinho mais, e aí fica um pouco mais centralizado, mas também fica aparente. Olha só. Então a gente vai deixar desse jeito aqui, beleza? Fez isso, agora a gente vai pegar esse nosso estádio aqui. Vamos apertar Ctrl C e jogar aqui para dentro da nossa imagem com o Ctrl V também. Jogou, e aí você vai vir aqui e vai ajustar esse gramado mais ou menos dessa forma. E aí a gente vai e ajusta ele aqui. Redimensionou e vem aqui na ferramenta de movimento. A gente criou aqui duas imagens, tá? Essas imagens aqui, a gente vai começar agora a trabalhar elas. Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o modo de mesclagem. De cada imagem, a gente vai ter que mudar o modo de mesclagem para poder chegar num tom que a gente goste e consiga ornar dentro com o nosso projeto como um todo, né? Então, para essa imagem aqui de baixo, eu vou colocar, essa imagem aqui de cima, né, de Paris, eu vou colocar luz suave, ou talvez o exclusão. Não, exclusão não, eu vou botar luz suave mesmo. Luz suave, beleza? E aí, para esse de baixo, eu vou tentar manter a mesma coisa, vou tentar botar luz suave. Ó, funcionou bem aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou primeiramente pegar essa imagem aqui, e eu vou fazer adicionar máscara à camada. A gente vai colocar aqui uma máscara branca, tá? Com opacidade total e vai dar um OK aqui, um adicionar. Adicionamos. Agora você vai clicar aqui nesse botão, ó, seleciona preto para frente e branco para cor de fundo. Beleza. E aí com o pincel preto, para poder esconder, a gente vai aumentar aqui um pouquinho esse tamanho desse pincel e vamos esconder aqui algumas partes dessa nossa imagem, partes que a gente não quer que apareçam, né? Beleza. A gente fez isso e agora eu vou fazer a mesma coisa com essa camada de baixo. Novamente, mesma coisa, tá? E aí, ó, eu vou esconder algumas partes que eu não quero que apareçam aqui na minha imagem principal. Beleza. Olha só que coisa fácil, né, de fazer. Show de bola. Agora a gente vai puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo, para deixar mais ou menos dessa forma.
E agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco a opacidade dessas duas imagens. Mais ou menos aí uns 50%, 60% eu acho que está de bom tamanho. E olha só como é que fica aí o fundo da nossa imagem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa textura, vou apertar Ctrl C e vou jogar aqui para dentro com Ctrl V, tá? Eu vou clicar aqui no botão de criar uma nova camada e vou jogar ela toda para cima, desse jeito. E aí eu vou apertar Shift S, novamente para entrar no menu de redimensionar. Mantendo as proporções, eu vou aumentar aqui, ó, dessa forma, redimensiona. E agora, isso aqui parece meio que uma parede, né, chapiscada e tal. E aí a gente vai mudar novamente, modo de mesclagem, né, galera? Sempre importante a gente estar utilizando. Eu vou colocar esse aqui, que é a superexposição, só que eu vou diminuir bastante aqui a opacidade dessa minha textura. Só que mais ou menos aqui uns 40%. Então a gente precisa disso aqui para poder criar a base do nosso background. Se você quiser, você pode fazer aqui, ó, criar um grupo e aí você joga tudo isso aqui que a gente fez para dentro desse grupo. Olha só que interessante. E aí a gente muda o nome desse grupo para background. Além disso, a gente também pode colocar o símbolo do Paris Saint-Germain aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, esse símbolo, vou apertar Ctrl C e jogar aqui dentro da arte com Ctrl V. Beleza? Esse aqui não precisa criar nova camada, até porque ele já está com o canal alfa selecionado. Então eu vou apertar aqui, ó, Shift S para entrar no menu de redimensionar e vou fazer esse logo, né, esse escudo aqui do Paris Saint-Germain ficar bem centralizado. Centralizou. Agora a gente vai pegar aqui, ó, o alinhamento, a ferramenta de alinhamento. Eu vou dar um clique aqui em cima e vou centralizar, ó, alinhar centro do objeto e alinhar meia altura do objeto. Beleza. E aí, galera, o que a gente precisa fazer? Eu vou jogar aqui para dentro, né? Eu vou fazer com que esse objeto ele fique dentro do efeito aqui que a gente está criando. E aí é só a gente, novamente, né, mudar aqui o modo de mesclagem dessa nossa imagem e diminuir também a opacidade. Eu vou estar utilizando, deixa eu ver aqui se eu consigo achar um. Esse saturação HSV é bem legal, mas eu queria colocar que ficasse as cores, né, do Paris Saint-Germain. Acho que o luz presa fica legal. E aí eu vou diminuir a opacidade para 18, 20%. E aí a gente tem o escudo do Paris Saint-Germain e a gente tem tudo aqui que a gente precisa para o nosso background. Acabou? Não, não acabou. Vamos novamente continuar aqui, ó, no mesmo grupo, né, do background. A gente vai criar aqui uma nova camada com transparência e vai dar um OK. E aí a gente vai vir aqui na ferramenta de seleção retangular. Você vai criar aqui, ó, uma seleção, mais ou menos aqui um retângulo desse tamanho. Tá vendo? E aí a gente vai vir aqui na ferramenta de pincel. Vamos trocar esse pincel do preto para o branco. E aí eu vou diminuir aqui um pouquinho esse pincel e vou fazer o seguinte, ó. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou dando cliques, eu estou pintando aqui só do lado, tá? Olha só, eu estou pintando aqui só do lado. O que é isso, Thiago? Eu estou fazendo aqui um lens flare. Para você que não conhece, a gente tem vários desses aqui na internet aí para baixar. Só que por que a gente vai baixar se a gente tem como fazer isso aqui de maneira fácil, né? Aí eu venho aqui em selecionar, nada, e olha só que legal que a gente fez aqui, né? E aí a gente pode mudar o modo de mesclagem desse nosso objeto também, ó, para poder ele ficar, dar um pico de luz, eu diria, dentro da nossa imagem. Ó, eu deixei aqui no modo de mesclagem sobrepor. Eu vou apertar Shift R para entrar no menu de rotacionar. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou deixar ele mais ou menos dessa forma aqui, ó. O ângulo dele eu vou deixar em 55, vai. E vou vir aqui em rotacionar. Olha só que legal que ficou, né? Bem interessante. E aí a gente tem picos de luz dentro da nossa imagem. Eu vou duplicar essa minha camada e vou jogar um pouquinho mais para cima assim, ó, dessa forma. Fácil, né? Rápido de fazer demais. E aí eu vou fazer o seguinte, vou duplicar essa minha camada novamente, puxar ela para esse lado DK, olha só, desse jeito aqui, dupliquei de novo, jogo aqui um pouquinho para cima, dupliquei de novo, jogo mais um pouquinho para cima, e a gente tem aqui essa nossa imagem desse jeito. Facinho, né, de fazer. Agora eu preciso de um pico de luz que venha de cima, então eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma nova camada com transparência e vou dar um OK. E aí, eu vou pegar aqui a ferramenta de pincel novamente, só que agora eu vou aumentar bastante. Vou deixar aqui em 1900, algo do tipo, tá? E aí, eu vou pegar e vou dar um clique aqui em cima, ó. Pimba.
Beleza. E aqui nesse modo de mesclagem novamente vai ter que ser mudado. Então eu vou colocar aqui o modo de mesclagem, deixa eu ver aqui. Talvez o sobrepor, ele fique bem legal, olha só. Porque ele novamente dá um pico de luz, como eu disse para vocês. Então o sobrepor aqui, e a gente vai diminuir a opacidade desse nosso sobrepor. Por quê? Porque a gente quer só um ponto de luz. A gente não quer que fique totalmente iluminado, né? Então a gente vai querer só um pico de luz. Olha só a diferença que fica. Muito legal, né, cara? Então, a gente criou aqui todo o nosso background e criamos aqui todos os objetos que a gente precisa para colocar o Messi agora. Como é que a gente faz agora isso aqui? O Messi ele vai precisar ficar a imagem principal fora, né? Que no caso vai ser essa imagem, talvez essa imagem aqui eu acho que fique legal. Então Ctrl C e vou jogar aqui para dentro com Ctrl V, tá? Criou a nova camada, aqui vai ser só o Messi. E aí, ó, vou jogar ele para fora da minha camada aqui do meu grupo de background. Shift S para entrar no menu de redimensionar, e aí eu vou redimensionar aqui o Messi mais ou menos dessa forma. Talvez desse tamanho aqui, ó, fique interessante, ó. Beleza. Um pouquinho menor, vai. Dessa forma. Redimensiona. E agora, galera, o que a gente precisa fazer? Eu vou criar aqui uma máscara, né? Então eu vou clicar com o botão direito, vou adicionar uma máscara camada, uma máscara branca, com opacidade total, e vou adicionar. Máscara branca, você vem com o pincel preto para poder esconder. Então vem com o pincel, ó, vou diminuir bastante aqui esse pincel, e vou começar a esconder aqui algumas partes, tá? Você pode ver que aqui, ó, ele está fazendo um corte muito duro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a dureza, tá? Para poder ficar bem mais suave, ó, na hora de fazer o recorte dessa nossa imagem. Então olha só, ele faz aqui um fade bem legalzinho. Beleza. Ó. Show de bola. E agora a gente clica aqui com o botão direito e vem em aplicar máscara à camada. Beleza, galera. Agora o que a gente precisa fazer aqui com essa imagem do Messi como um todo? A gente vai poder dar uma modificada, uma mexidinha, né? Então, o que eu gosto sempre de fazer? Vocês sabem disso, eu sempre faço isso nas imagens que a gente tem algum ponto de iluminação. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou vir aqui em alfa para seleção, tá? E aí eu vou clicar, ó, com o botão de criar uma nova camada, vou criar uma camada com transparência e vou dar um OK. Nessa camada com transparência, eu vou vir aqui, ó, com a ferramenta de pincel e vou trocar para o pincel branco. E aí, lembra que eu botei aqui um ponto de luz aqui em cima? Então, ó, eu vou pintar de branco aqui em cima, descendo aqui pelo lado esquerdo do Messi. Olha só, dessa forma aqui. Beleza. Só isso aqui que a gente vai precisar fazer. Selecionar, nada. E aí, a gente vai mudar o quê? O modo de mesclagem, obviamente. A gente vai mudar aqui o modo de mesclagem do Messi. E a gente pode colocar o sobrepor. Olha só que interessante. Vou diminuir aqui um pouquinho mais a opacidade, para não ficar muito estourado. Mas olha só que diferença que dá. Interessante, né? E agora, o que a gente vai precisar fazer para concluir, inclusive, essa imagem aqui? A gente vai colocar duas outras render, né? A gente vai colocar dois outros messes aqui, digamos assim, para a gente poder finalizar esse nosso projeto. E como é que a gente faz isso? De maneira muito fácil, cara. A gente vai pegar aqui esse mesh aqui, né? A gente vai dar um clique, Ctrl C e vai jogar aqui para dentro com Ctrl V. E aí a gente vai clicar aqui em criar uma nova camada. Shift S para entrar no menu de redimensionar. E vamos redimensionar aqui esse Messi para poder deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui. Tem que ficar um pouquinho menor, beleza? Vamos deixar aqui, redimensionar. E aí, galera, o que eu vou precisar fazer com esse Messi aqui especificamente? Eu vou ter que colocar ele no meu grupo de background aqui. Então, eu vou precisar colocar ele mais ou menos, talvez, aqui, ó, embaixo do meu... talvez seja aqui. Que vai ser interessante eu colocar ele. Por quê? Porque eu vou precisar mudar aqui o modo de mesclagem dele e ele precisa ficar escondido aqui. Não tão escondido, mas de uma maneira que não atrapalhe, né, a visibilidade do Messi como um todo, né? Que é esse Messi aqui que é o Messi principal. Esses aqui são as variantes. Quem assistiu Loki entendeu a referência. Vamos lá. Eu vou colocar aqui em luz suave, tá, galera? Vou colocar em luz suave. Vou jogar ele um pouquinho mais aqui para esse canto, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. Beleza. E aí a gente deixa mais ou menos nesse ponto aqui. Certo.
Agora a gente pode pegar, pode aplicar máscara ou pode usar só a borracha mesmo. Eu vou usar máscara porque depois, se der algum problema, eu posso voltar. Máscara branca, troca para a cor preta e aí a gente vai começar a esconder. Olha só como é que a gente faz. Facinho, né, cara? Facinho. Beleza. Escondi aqui as perninhas do Messi e aí a gente vem para esse outro Messi aqui. Ctrl C e joga aqui para dentro com Ctrl V também. Clica aqui, ó, para criar uma nova camada. Opa, aqui deu algum problema. Eu não sei qual foi o problema que deu. Ah, tá, é porque eu tava numa camada com máscara, tá? Então se der algum problema, agora eu consigo fazer isso normal. Beleza. E aí, é só eu fazer isso aqui. É porque quando você vai colar, né, uma camada aqui dentro do GIMP, ele sempre leva em consideração a última camada que você está trabalhando. Então, se essa camada for uma máscara, como era o caso aqui, né, que eu estava utilizando, ele vai dizer para você que a máscara ela está influenciando. Vai estar como se tivesse uma camada vazia. Então, você precisa tirar, beleza? Então, a gente vai colocar esse Messi aqui, ó, exatamente no mesmo ponto que a gente estava utilizando aqui. E a gente vai usar a mesma proporção, tá? Eu vou diminuir aqui um pouquinho a opacidade, vai ficar em 75% mais ou menos, tá? Eu vou usar a mesma coisa que a gente usou nesse Messi aqui, a gente vai usar nesse aqui. Luz suave e mais ou menos uns 75, 77%. Beleza. Cria aqui a máscara, tá? Máscara de camada. E vamos esconder aqui algumas partes desse Messi, dessa variante aqui. Beleza. E agora a gente precisa fazer o quê? Só colocar o texto, né? Eu vou dar um clique aqui e vou escrever Lionel. E para essa fonte, para esse Lionel aqui, a gente vai usar uma fonte que é a Bangasai. E aí a gente vai aumentar aqui bastante. Eu vou deixar os links delas também na descrição, tá? Para você estar utilizando a mesma fonte que eu. Beleza. Selecionei aqui a Bangasai, escrevi Lionel e vou colocar esse Lionel totalmente em branco. Desse jeito aqui, ó. Beleza. Está sendo influenciado pela render aqui, né? Mas não tem problema não. Dá um charminho, fica legal. Beleza. Agora que a gente fez esse Lionel, a gente vai duplicar aqui essa camada. Nesse botãozinho aqui você duplica, tá? E aí você vai puxar ele aqui para baixo. Com o Ctrl apertado, você puxa, aperta a tecla T. E aí você vai escrever Messi em letras garrafais. E vai escolher aqui uma outra fonte que é a Lemon Milk. Eu vou utilizar a versão Medium dela, tá? E eu vou aumentar aqui um bocadinho essa minha fonte. Beleza. Vou deixar aqui em 160, tá? E aí, vou dar um clique aqui, ó, e vou selecionar todo o meu texto e vou trocar para essa cor aqui de vermelho. FA2A2A. Beleza. Show de bola. Vou diminuir aqui um pouquinho. 135 e vou aumentar o espaçamento dessa minha letra. Vou deixar aqui em 25, tá? Beleza. Olha só que interessante. Show de bola. E aí, galera, o que a gente pode fazer? Esses efeitos aqui, eles já estão sendo aplicados, né? Então, se você for ver, ele já tem efeito aqui em cima dessas minhas letras. Inclusive, a própria textura, né, tá por cima das letras. Então, o que eu posso fazer? Eu vou subir aqui um pouquinho mais esse meu texto de Lionel e Messi, estão próximos, e vou vir aqui, ó, na ferramenta de filtros, luz e sombra, sombra projetada, nesse aqui do Messi, tá? Na camada que está escrito Messi. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o ângulo dessa minha sombra projetada aqui para cima, tá? Então, como é que eu sei, né? Como é que eu vou saber aonde que tá? Deixa eu só puxar aqui para cima, ó, só para vocês verem o que eu tô fazendo. Tá vendo? A sombra ela vai ficar aqui nesse canto. E aí eu vou aumentar aqui um pouco o raio do desfoque, o glow radius a gente também vai colocar bem baixinho, pode ser em 1, mas ó, como é que ele já tem aqui uma sombrinha por cima, né? Isso aqui é importante, cara. É bem legal porque realmente dá um destaque nas duas fontes, né? Tanto a fonte de cima quanto a de baixo. Você vai dar um OK. E agora, galera, você finalizou a sua imagem. Você finalizou a sua manipulação de imagens utilizando o GIMP.
Então, olha só que legal que ficou no final. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Não esquece, por favor, galera, de deixar aquele like, de se inscrever. Hoje eu fiz um vídeo um pouco mais de boa, sem muita pressa de fazer o vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!